Oi, Rafa, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu expliquei 5 atividades, né? Que foram atividades da avaliação. E como sempre, nós vamos retomar algumas. Então, iremos nessa atividade avaliativa complementar. Então, eu expliquei para os meninos, né? Como que eles iriam. A gente discutiu, na verdade, todo mundo participou, como que cada um pensava sobre a questão, e todos terão a oportunidade de fazer, e você também, por isso que estou te mandando esse vídeo, para que a gente possa complementar na nota, tá? Então, a sala inteira está participando, né, dessa atividade avaliativa complementar, que é a segunda parte da nossa avaliação, quando a gente retoma algumas questões. Então, a primeira questão diz o seguinte: Ricardo e André fazem caminhada juntos de segunda-feira a sexta-feira. Eles praticam a atividade em volta de uma praça no formato circular. Então, esse seria mais ou menos assim, ó. Aí disse que essa pista, ela tem 25 metros, mas que ela tem um risquinho de marcação a cada 5 metros. Então, a cada 5 metros, então vou colocar aqui, ó, início. É o 0, depois tem 5, depois tem 15, depois tem 10, né? Depois tem 15, depois tem 20 e depois tem 25. Até completar a pista. O meu não ficou proporcional não, mas só pra gente entender aqui. Mas eles não têm o mesmo tamanho da passada. A passada de Ricardo tem 60 centímetros e a de André tem 50. Então, um tem um passo maior do que o outro, né? Na hora de dar a passada aqui, de um pezinho pro outro. Um vai ter uma passada de 60 centímetros e o outro vai ter uma passada de 60 centímetros. A próxima marcação da pista, em que os dois amigos pisarão juntos. Eles falaram, então, que a pista é marcada de 5 em 5 e que ele saiu desse ponto aqui, do ponto 25. Os dois saíram daqui, ó. Então, a primeira coisa que eu quero saber é de quanto em quanto tempo, ou de quanto em quantos centímetros, os dois vão estar com os pezinhos alinhados. Então, eu tenho que fazer o MMC de 60 e 50. Aí, eu falei para os meninos, olha, se eu cortar o 0 aqui, é a mesma coisa que dividir por 10, então eu vou deixar o 10 aqui. Então, eu vou fazer o MMC entre 6 e 5, que anda mais rápido. Por 2 dá 3, repete o 5. Por 3 dá 1, repete o 5. Dividido por 5 dá 1 e 1. Então, eu vou multiplicar aqui. 2 vezes 5 primeiro, para ficar mais fácil, dá 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 3 dá 300. São 300 centímetros, que é o mesmo que 3 metros. Então, a cada 3 metros, eles pisarão juntos. Mas é igual aquele exercício que eu expliquei para vocês da árvore do banco. Não basta só saber que a quanto tempo eles vão pisar juntos. Eu quero saber quanto tempo vai coincidir com essa marca aqui de 5 em 5. Olha, de 5 em 5, de 3 em 3, o que eu faço? MMC de novo. De 5 e 3. Então, vamos fazer MMC de 5 e 3. Aí sim. Aí, por 3 dá 5 e 1. Por 5 dá 1 e 1. Então, 5 vezes 3 dá 15. Então, a cada 15 metros, eles vão se encontrar os pezinhos em cima da risca novamente. Então, se eles saem aqui do 25, após 15 metros, eles vão estar com os pezinhos todos alinhados. Então, os pezinhos estão aqui, ó. Então, eu vou ter que somar 25 mais 15. Então, em 40 metros, no ponto 40 metros, eles vão estar com os pezinhos juntos. Na atividade 1 da folha, porque essa aqui eu coloquei como a primeira como extra,
Observe a figura a seguir. Nela, os planetas Júpiter e Saturno completam uma volta em torno do Sol, em aproximadamente 12 e 30 anos. Então, eles estão alinhados, é igual os pezinhos, estão um do lado do outro, respectivamente. Então, a cada 12 e a cada 30. Então, de 12 em 12, de 30 em 30, então tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Então, mínimo múltiplo comum de 12 e de 30. Aí você vai fazer isso. Eu não vou te dar a resposta aqui agora, certo? Aí eu vou achar após quanto tempo eles vão estar nessa posição de novo. E vou para as alternativas. Então, a primeira alternativa. Supondo que em certo momento suas posições sejam como as apresentadas na figura, alinhadas, aí ele vem dar as alternativas. Olha, após Júpiter completar 6 voltas, sua posição em relação a Saturno será a mesma da figura. Como que eu vou achar o número de voltas, então? Eu vou ter que encontrar o mínimo múltiplo comum. Suposição. Suponha que esse mínimo múltiplo comum seja 120, fazendo uma suposição. Então, eu tenho que dividir 120 por 12 para saber quantas voltas deu Júpiter e 120 por 30 para saber quantas voltas deu Saturno. É um exemplo, tá? Então, as operações que você tem que fazer é encontrar o MMC. O resultado que você encontrar, você vai dividir por 30 para saber quantas voltas tem Júpiter. E depois, dividir por 12 para saber quantos tem Júpiter. E depois, dividir por 30 para saber quantas voltas deu Saturno. Aí você vai, após esses cálculos, analisar qual alternativa está correta. Questão número 2 da folha. Essa sequência segue um padrão que permite construir as próximas figuras observando-se as anteriores. Veja. Então, esse tipo de tarefa, nós fizemos acho que 4 ou 5 no livro didático. Eu tenho que analisar qual é a regularidade que está acontecendo, tanto com o total de quadradinhos, incluindo pretos e brancos e só pretos. E hoje foi bem bacana na aula, porque os meninos colocaram um monte de ideias que eles viram de regularidade nessas figuras. Eu vou compartilhar com você aqui o que os meninos pensaram, tá bom? A primeira coisa que eles me disseram é o seguinte, que eles viram que aqui eu tenho um quadrado e que eu tenho 1, 2, 3, 4 de comprimento, 1, 2, 3, 4 de largura. Então, eu sei que o total da figura 1 vai ser 4 vezes 4. Só que nós estamos trabalhando a matéria de potência. E 4 vezes 4, vamos lembrar, é 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 5, total, vai dar 25. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 vezes 6, que vai dar 36. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 vezes 7, que vai dar 49. Pela lógica, a quinta figura vai ter um total de, olha, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8. 64. E na sexta figura vai ter um total, pela lógica, de 9 vezes 9, que é igual a 81. Tá. Aí, o que os meninos observaram com relação aos quadradinhos brancos, que é o que tá aqui dentro. Então, aqui dentro eu tenho, na primeira eu tenho nada, tenho 0. Na segunda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 quadradinhos brancos. Na terceira, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, eu vou te falar o que a Clara disse. O que ela percebeu aqui, olha. Já, que aqui tinha 0. Aqui tinha 1 vezes 5. Aí vai aumentar 1 de cada. Vai ser 2 vezes 6. Aí, pela lógica, aumentando 1 de cada, aqui vai ter 3 vezes 7. Então, tem que ter 21 quadradinhos brancos. Vamos verificar o que ela achou?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Olha que bacana. Então, a gente descobriu o segredo. Então, vou aumentar um para esse e um para esse. Então, o que vai ter na quinta figura de brancos? 4 vezes 8. E na sexta figura de brancos? 5 vezes 9. Então, aqui vai dar 32 e aqui vai dar 45. Então, agora basta a gente subtrair, porque os quadradinhos pretos, são os coloridos, é o total menos os brancos. Então, basta a gente fazer 81 menos 45. Então, nós vamos obter 36 coloridos, ok? Na questão 3, também a gente fez algumas desse estilo, né, no livro didático. Que é a questão que eu tenho que descobrir qual que é a figura que vai estar na 50ª posição. Mas ele diz que ela quer que forma a casinha, que completa o desenho. Então, eu vou encontrar a figura e depois vou pensar quem completa o desenho que eu vou encontrar. Então, primeiro a gente tem que descobrir o que está repetindo. Olha, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 5, aqui tem 6 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nós já podemos perceber que está repetindo palitos, os mesmos desenhos. Opa, fui demais. De 6 em 6. Então, a cada grupo de 6, eu tenho esses desenhos completos até aqui. Então, nós vamos fazer a divisão, porque nós estamos trabalhando com múltiplos. Então, 50 dividido por 6. Aí, eu vou dividir e vai dar 8 vezes 6, 48. E resto 2. Esse resto aqui continua a desenhar a figura. Então, aqui é o resto 1 e aqui é o resto 2. Mas eu não quero essa resposta, que a minha resposta aqui está um L. Eu quero saber quem que eu tenho que fazer aqui, ó. Qual dessas figuras eu posso encaixar esse quebra-cabeça aqui para formar a casinha. Então, qual dessas figuras aqui eu posso pôr só esse L aqui que forma a casinha? Então, essa é a minha resposta. Temos, então, a última questão da tarefa de hoje, que é da complementar da avaliação. Lê atentamente a exposição feita por uma professora de matemática a seguir e as afirmativas feitas por alguns de seus alunos. Então, ela diz o seguinte: 2 pedaços de barbante, um branco e outro azul, devem ser cortados do mesmo tamanho e essa medida deve ser maior possível. Cortar do mesmo tamanho maior possível é máximo divisor comum. Eu sei que a minha fita branca mede 270. E sei que a minha fita azul mede 240. Então, vamos fazer o máximo divisor comum entre esses dois números. Lembrando que, igual eu fiz anteriormente, eu posso tirar 10, dividir por 10 esse comum aqui, para andar mais rápido. Isso eu expliquei para vocês na sala. E agora eu vou dividir. Toda vez que eu dividir e for o mesmo número ao mesmo tempo, eu vou circular. Olha, o 24 divide por 2, que vai dar 12, mas o 27 não divide, então eu não vou circular. O 12 divide por 2, que vai dar 6, e vai repetir o 27, então eu não vou circular. Aí eu vou dividir por 2, aqui vai 6 por 2 dá 3, e vou repetir o 27. Todos os dois dividem por 3, olha que bacana. Então, esse aqui eu tenho que circular. É ele e o 10 que eu dividi lá em cima já, né? Então, aqui, 3 por 3 vai dar 1 e 27 por 3 vai dar 9. Mas como já chegou em 1 que eu posso parar a continha. Quem que vai ser o meu máximo divisor comum? É 3 vezes 10. Isso quer dizer que vai ter 30 centímetros cada pedaço. Sendo assim, o que eu posso afirmar?
que o Felipe falou a verdade. Que o tamanho de cada pedaço é 30. Depois, eu preciso saber quantos pedaços tem cada fita. Então, eu vou pegar aqueles 270 aqui, centímetros, e vou dividir pelo tamanho de cada pedaço, que é 30. Aí, vai cortar 0 com 0, 27 por 3, 9 pedaços, branca. Quem falou sobre pedaços branco? A Dani. O barbante branco será dividido em 8 pedaços. E aqui é 9, então ela errou. Agora vamos ver o azul. Vamos dividir por 3, por 30. Que é o tamanho do pedaço, que é o mesmo desse aqui. Corta 0 com 0, 24 por 3 dá 8. 8 pedaços. Quem falou de 8 pedaços azuis? É a Ana Cláudia. O barbante azul será dividido em exatamente 8 pedaços. Verdadeiro. Agora, qual é o total de pedaços? 8 mais 9, que dão 17. Só que o João Gabriel também errou. E ontem nós conversamos lá no grupo. Por que o João Gabriel errou? Porque ele diz que foi maior do que 17. E não é maior, né? É igual, exatamente igual. Então, ele também errou. Tá? Por isso que vocês estão refazendo essa questão. Então, ele também errou. Aí, vocês vão poder agora, né, refazer e marcar a opção correta, que está na folha, tá? Você vai fazer e depois enviar para mim o resultado, para mim computar junto com os seus resultados de ontem. Bons estudos. Beijinho. Fique com Deus.